Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 6h mais 30 desta manhã, hoje 3 de junho de 2024. Mais uma vez nós dizemos alegria e satisfação estarmos juntos mais uma vez aqui nas abençoadas ondas sonoras da Rádio Manaim. Iniciando mais uma semana, mais um mês. Louvado seja o nome do Senhor. Se aqui estamos nesta manhã porque o Senhor tem nos sustentado. E falar que os irmãos podem participar conosco, mandando as suas mensagens aqui, participando conosco também, aqui através do nosso Facebook e também do nosso site radiomanaim.com.br. Os irmãos estarão livres para comentar sobre a mensagem, mandar também abraço. E a gente já cumprimenta todos, né, no Brasil, no exterior, onde você estiver. Um abraço para nossa querida irmã Doroteia Miller-Klug, a Franciele Costa Diniz, a Cláudia do Carmo, a Ali Ribeiro, a Rosemary Reis, a Marloves Amorim, nosso querido irmão lá em Connecticut, o Roger Beraldo, nos Estados Unidos, a Raquel Nunes, a Sueli Correia, os vários e vários irmãos em toda parte do país e também do planeta que nos acompanha todos os dias. E também a você que está conosco aqui na Rádio Manaim, na TV Manaim, canal 126, na Parabólica da Embratel, canal 85 na Sky Livre. A você que nos acompanha também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Já está inscrito? Já se inscreveu? Ainda não? É muito simples. Clica em inscrever-se, se inscreva, vão aparecer 3 sininhos. Clique no sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. São cultos todos os dias, as nossas madrugadas, EBDs, seminários, programas e mais programas onde nós vamos nos alimentando daquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos dar início agora aqui ao nosso pós-madrugada, né, com os nossos queridos pastores Wallace Rossetti, Winston Depps, Pierre Aquino, pastor Leandro Badke, que trouxe a palavra do Senhor hoje, essa palavra de esperança aqui logo no início da manhã, na nossa madrugada, que está em Efésios 1:3, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E agora a gente abre espaço aqui para os nossos pastores, né? A palavra ali na madrugada, uma breve palavra, mas agora nesse decorrer aqui, né, da pós-madrugada, a gente vai entrar um pouco mais a fundo na palavra. E a gente passa ao nosso querido pastor Leandro Badke, que trouxe a palavra, pastor. Agora a gente tem mais um tempinho, né? Ali na madrugada um pouquinho mais curto, né? Paz do Senhor, querido. Elias, Pai do Senhor, os companheiros estão aqui, Pierre, pastor Winston, pastor Wallace, e a todos que nos ouvem com a paz do Senhor Jesus. Amém, querido. Amém. A palavra, né, para nós é um alento e uma glorificação ao Senhor, porque temos aprendido com o Senhor a nossa dependência do corpo, né? Verdade. A nossa dependência, porque ali no corpo é onde o Senhor ordena a bênção, ali é onde o Senhor nos faz felizes, nos instrui, é onde recebemos um conselho. E às vezes até o corpo é aquilo onde o Espírito está operando. Estamos às vezes reunidos numa reunião, hoje temos reunião de obreiros, né? À noite. Agora estamos aqui em oração, estamos aqui já anotando alguma coisa que o Senhor já tem nos ensinado. Nessa hora, nossa alegria é aprendermos com o Senhor a cada dia. Então, a dependência do corpo, onde o Espírito Santo tem sido esse elemento, né, de ligação com o Senhor, né, com o nosso Deus e Pai, que nos ensina através dos dons, nos dando uma palavra de sabedoria, nos dando discernimento, nos dando até a condição de organizar a nossa vida. E eu acho que é até interessante lembrar que é onde há o equilíbrio de todas as coisas. O corpo é onde o Senhor equilibra. No mundo de desequilíbrio, o Senhor equilibra a nossa vida. Interessante, ontem um visitante estava na igreja e diz assim: olha, eu tô me sentindo muito bem porque minha vida, ela vem como fosse uma montanha russa, né, de emoções. Uma hora eu tô lá em cima, uma hora eu tô aqui embaixo. Mas ele falou: agora eu não sei explicar. Esses dias eu tenho participado aqui dos cultos, da comunhão, né? E a minha vida, eu sinto um equilíbrio da parte de Deus.
Um outro também disse assim: estão em estado de graça. Eles não sabem explicar, mas já sabem viver, né? Que é o principal. Então é onde o Senhor ordena a bênção, nos dá paz, nos dá alegria, como os companheiros estavam dizendo aqui, acaba um culto, a igreja reunida, ela quer estar presente, ela quer fazer visita, ela quer estar junto, ela se preocupa, quer visitar. Aí os resultados, né, do trabalho da igreja nesse tempo, diante das bênçãos espirituais. Somos pagos antecipadamente para realizarmos em gratidão o trabalho do Senhor. Amém. Interessante, aproveitando aqui, Leandro, você comentou sobre o visitante, né? Falando do equilíbrio, né? E na carta aos Efésios, né, no capítulo 2, Paulo fala sobre isso, né? Ele fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Glória a Deus. Então a pedra de esquina é que dá o equilíbrio, né, em toda a construção, né? Então tem que falar para ela, porque quando ela colocou sobre a rocha, né, sobre o Senhor a vida dela, o Senhor vai dando equilíbrio em todas as decisões, em tudo que a gente faz, né? E isso Paulo escreve muito bem, né? Carta aos Efésios, né? Assim, toda a palavra é inspirada e é maravilhosa, mas a carta aos Efésios, ela traz muita informação fundamental para a nossa caminhada. Ele já começa no capítulo 1, no verso 4, falando da nossa eleição, né? Algumas das pessoas fazem até confusão com relação a isso, mas ele é assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, nós não existíamos e Deus já te elegeu, né? Deus elege, a nossa eleição independe da nossa vontade, é projeto de Deus, né? Então Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, ele elege um homem, o homem nem imagina, né, que Deus tem isso para ele, mas Deus nos elege. Então quando ele começa aqui, esse fundamento aqui é fundamental, fundamental. Mas é isso, porque o homem precisa saber disso. E aí o dia a gente toma ciência dessa eleição, né? É o chamado, né? É quando a gente tem um chamado, é quando a gente ouve a voz de Deus, quando existe esse despertar, né? Que o visitante, que nós um dia tivemos, que os visitantes estão tendo, é descobrir que existe uma eleição, que Deus o elegeu, ele estava no projeto. Então nós estamos no projeto de Deus, Deus elege o homem. Agora o homem ouve o chamado e agora segue o processo da vida, né? E outra, pela graça, né? E se tem um verso que me chama a atenção, o verso 8 do capítulo 2, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, isso é básico para o homem saber que a nossa fé não é união, não é das mãos, não é pensamento positivo, não é isso, né? A fé, ela em nós foi enxertada por esse amor grandioso do Senhor Jesus. Então esse capítulo é muito interessante, e quando você mencionou aí, né? E também o Faé fez um comentário, falou assim: hoje o pastor trouxe uma palavra de esperança, né? Que coisa mais maravilhosa é a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus traz esperança, né? O mundo está aí, né? Nós estávamos comentando aqui há pouco, o mundo está aí destroçado, as pessoas mas nós não somos como aqueles que não têm esperança, nós temos esperança, porque a palavra de Deus traz esperança, né? E nós estamos num dia, né, pastor Winston Depps, o iniciar de uma semana para aquela pessoa que está passando uma dificuldade tremenda e às vezes até com lutas internas, lutas, como o pastor Deus sempre fala, as grandes lutas do homem, né, está na mente, né? E o iniciar de uma semana, ela traz às vezes o desânimo, né? E ela passa aquele final de semana todo, e quando chega no começo da manhã que ela acorda, ele fala: meu Deus, mais uma semana difícil. E aí o pastor bem lembrou sobre a palavra de esperança. Ela liga o rádio, ou tá na TV, tá no YouTube, ligou ali e ouve uma palavra de esperança. Isso é muito importante, né?
ter essa palavra de esperança em momentos difíceis, né? Quantos corações, quantas pessoas, quantas almas são alcançadas por uma palavra de esperança, trazida aqui na rádio, na TV, né? Num culto, na EBD, num seminário, né, pastor Winston? A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, querido. pastores. Como é próprio e é tão antagônico a posição da igreja perto da posição de alguém do mundo, né? Nós começamos hoje glorificando a Deus. Bendito o Pai, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, porque Ele tem nos abençoado tanto. A nossa comunhão com Ele tem sido recompensada. Nós estamos começando a semana já glorificando a Deus nessa segunda-feira, porque Ele nos abençoou com tudo o que Ele tem, as bênçãos espirituais. Ele encheu o nosso coração do Espírito Santo, Ele nos deu graça, Ele nos fez lembrar da graça que Ele tem sobre nós. Foi exercitada a misericórdia. Hoje cedo cheguei cedo aqui na rádio, 5h15 mais ou menos, e quando eu entrei ali, tem um senhorzinho ali do lado dormindo. Que esperança tem uma pessoa dessa, cheio de lixo em volta, não que sem aqui, né? Fazendo separações, somos todos necessitados da misericórdia, da graça, mas foi como o pastor Wallace falou, todos tivemos a bênção de sermos eleitos. Então a eleição é para esse também que precisa descobrir que não só foi eleito, mas que existe uma predestinação com relação à adoção, em que ele vai decidir por isso, né? A predestinação em nós está sujeita ao nosso livre-arbítrio, e nós decidirmos e aceitarmos a eleição do Senhor, que é exatamente o que diz o verso 5, filhos de adoção. E os adotivos são aqueles que não tinham direito, que foram abandonados pelo que o gerou, né? Você estava num local onde você foi abandonado por alguém. Nós fomos abandonados por nós somos os únicos abandonados que foi por escolha, né? Adão escolheu desobedecer, e a partir de agora o Senhor nos resgata pela sua graça, sem motivo nenhum, como filhos de adoção. Então, assim, nós começamos a semana hoje, nessa segunda-feira, glorificando ao Pai, porque o Pai nos amou de tal maneira, nos resgatou, nos colocou diante de si e nos abençoou e tem nos mantido de pé, tem nos dado todas as armas espirituais para que nós estejamos nos lugares celestiais, na comunhão com o Senhor, Glória a Deus, para receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós. Né, pastor Pierre? Tudo aquilo que Ele tem para nós. Ele tem para nós vitória, porque somos mais que vencedores por aquele que nos amou em Cristo. Ele tem para nós esperança, porque agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Ele tem para nós o sustento necessário, porque a cada dia o pão vivo ele tem sido lançado, o maná nunca faltou para o povo no deserto. Ele tem nos dado todo o sustento aqui, porque 100 vezes nesta terra, e tem nos dado a segurança, quando nós estamos na comunhão com Ele, de um dia morar no céu. Não se turbe o vosso coração, a casa de meu Pai há muitas moradas. Ser turbados são aqueles que não têm esperança na vida eterna. Isaías também fala sobre isso. Dizei aos turbados de coração que ainda há esperança. E o Senhor Jesus depois repete, né? Não se turbe o vosso coração. Então nós temos onde pousar as nossas necessidades, as nossas dificuldades. E é interessante também, o salmista no Salmo 23, que mesmo quando estamos no vale da sombra da morte, ou seja, o Senhor não permite que a morte chegue perto de nós. Só a sombra. Só a sombra já angustia o coração do homem. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque comigo está aquele que dissipa a sombra, que é a luz. Glória a Jesus. A sombra é dissipada com a luz. Da mesma maneira, lembra de Lázaro lá, 4 dias, na sombra? Porque ele não estava morto. Jesus disse que ele estava dormindo. Então, a morte já não o havia tomado ainda. Mas a luz, quando disse para si, vem para fora, Lázaro, a luz raiou na vida de Lázaro, como a luz raia na nossa vida todo dia. Então hoje nós podemos dizer, nessa segunda-feira, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O dia o pastor Ricardo Castro falou sobre a mensagem da ansiedade, os companheiros falaram muito própria. Esta é uma mensagem muito própria para este dia,
porque é uma mensagem dos vencedores, dos que são vitoriosos. Vitoriosos são aqueles que morrem para aqueles e renascem para a vida eterna, renascem com o Senhor, tem vida nova. Então eu entendo que podemos entender no livro, nessa epístola de Efésios, no texto de hoje, que com comunhão com Deus e participando com Deus de toda essa comunhão, nós podemos então ser abençoados e descobrir todos os segredos e permanecer em nós tudo aquilo que são bênçãos espirituais que o Senhor nos dá quando estamos nos lugares que Ele habita, os lugares celestiais. Glória a Jesus. Amém. Não é verdade, pastor Pierre? É verdade. E Paulo, quando a paz do Senhor, pastores, e Paulo ele vai demonstrar nessa carta a profunda gratidão que ele tinha ao Senhor. Porque às vezes nós esquecemos daquilo que Deus tem preparado para nós. A gente começa a ler o livro de Apocalipse, quando João vai descrever da cidade, da Nova Jerusalém, e daquilo que Deus preparou, já está preparado, para mim e para você, meu irmão. A cidade, Deus não vai preparar, Deus já preparou, ela já está pronta. E Paulo vai começar o versículo que o nosso irmão pregou, dizendo: bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é uma expressão de louvor e adoração, de gratidão a Deus por esse projeto glorioso, esse projeto redentor glorioso. E se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver o mesmo escritor de Efésios, ele vai escrever em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele vai lembrar, ele vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa situação de destituídos aqui é demitido. Então, é até forte você falar isso, né, pastores? Forte. Quer dizer, você estava demitido da glória de Deus. O homem foi posto para fora do Éden. É forte falar isso. Mas Deus, com a sua graça, com o seu favor imerecido, amando a vida do homem, ele tira o homem da morte e traz o homem para a vida. Aleluia. E por isso que Paulo vai começar dizendo: bendito seja Deus. Deus é digno de louvor, porque ele tirou a morte, ele pagou a nossa dívida. Aquilo que era para a nossa perdição, ele trouxe salvação. Por isso que nós temos que louvar a Deus. Louvar a Deus como? Como que Deus quer que nós louvemos a Ele? Com gratidão no coração, meu irmão. Com atos de gratidão. Com atos de fidelidade. Com atos de glorificação a Deus. A Bíblia vai falar em Zacarias, capítulo 13. A Bíblia diz que quando o homem foi posto para fora do Éden, né, pastores? No capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que Deus expulsou o homem do Éden. Tristeza, né? Se você lembrar dessa cena, você imagine o Senhor expulsando Adão e Eva do Éden. Que cena terrível. Cena triste. E a Bíblia diz ainda que Deus colocou querubins à volta do Éden com espada, para dizer o seguinte: ó, vocês foram demitidos daqui. Mas ao mesmo tempo, Deus faz um projeto redentor. A Bíblia diz lá em Zacarias capítulo 13, uma profecia, diz que o pastor foi ferido pela espada. Nós cremos que essa espada que não deixava o homem voltar para o Éden, para a eternidade, essa espada Jesus panhou para si e abriu novamente o Éden para nós. Tem um louvor que nós cantamos assim: de novo estamos na eternidade. Já estamos na eternidade de Deus. Aleluia. Nós já regozijamos na eternidade de Deus, porque essa espada, esse pastor pagou a nossa dívida.
E hoje nós podemos louvar a Deus, glorificar a Deus, dizer como Paulo diz: bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. que nos deu esse projeto glorioso, esse projeto resgatador, que resgatou você e eu para a presença de Deus. Pastor Wallace, só fazer uma pergunta para o nosso amigo contador aqui, porque nós fomos demitidos com justa causa. Justa causa. Por justa causa. E o que acontece quando a pessoa é demitida por justa causa? Tem direito a alguma coisa? Direito a nada. Fica suja a ficha pro resto da vida? Fica. E dependendo do crime, no caso o crime lá, a desobediência cometida por Adão foi a pior possível, não é verdade? Mas o verso 7 de Efésios diz o quê? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, quer dizer, segundo as riquezas da sua graça. E aí a gente lembra de João 3,16, que diz o quê? Qual é a riqueza da graça de Deus? Deus amou o mundo De tal maneira. Qual é o tamanho da riqueza da graça de Deus? Não tem tamanho. Então bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. E ele completa no verso seguinte, que o pastor Pierre comentou, né? No verso 23, sendo justificado gratuitamente. Aleluia. Sendo pela sua graça para a redenção que há em Cristo Jesus. E continua, ao qual Deus propôs para propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Aleluia. E outra coisa, lá em Colossenses, versículo 14, diz assim: e cancelou, olha só, nós fomos demitidos. E por justa causa. É justa causa. Então é o seguinte: quando você manda embora alguém por justa causa, vai embora, não tem acordo nenhum. Você sai com o nome sujo ainda. E diz assim: e cancelou a escrita de dívida. E pregou na cruz. Glória a A Deus. espada pregou ele na cruz, né? Palavra. E hoje nós temos o direito de que, e hoje Deus abriu, através desse ato glorioso, desse projeto redentor do nosso glorioso Deus, ele nos deu acesso à eternidade novamente. E interessante que ele comentou aqui, né? Que fica com ficha suja, né? Mas nesse caso não, ele limpou. Cravou na cruz, rasgou a ficha, prendeu o que estava, o que tinha contra nós, ele cravou na cruz para que nós pudéssemos agora caminhar limpo, livre, né? Tivesse liberdade e podemos a nossa caminhada na presença do Senhor. E outra coisa, pastor Wallace, isso é bom lembrar sempre, da onde nós viemos. Não é ficar pregando, eu era assim, eu falo, não. É bom lembrar da onde Deus me tirou. Às vezes a gente lembra, Senhor, bendito seja Deus. Aleluia. Eu não merecia estar aqui. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um pastor. Misericórdia de Deus. Não merecia. Não merecia. Mas Deus, com a sua infinita graça, com esse projeto glorioso, eu fui mandado embora, eu fui demitido com justa causa, porque eu merecia, mas ele me abraçou, ele me purificou, igual o pastor Leandro falou, lavou-me com o seu sangue, né? Hoje eu tenho direito, hoje eu sou um sacerdote universal do crente, hoje eu tenho direito de chegar na presença de Deus. Você pensou, pastor Wallace? E Paulo fala isso, sabe, Pierre? Paulo fala assim no verso 8 do capítulo 4, é assim, porque noutro tempo eram trevas, né? Mas agora sois luz no Senhor. Aleluia. Andai como filho da luz. Então, nós temos essa consciência, né? Nós sabemos de onde saímos, sabemos onde estamos e sabemos muito bem para onde nós estamos indo. Aleluia. Então, é certeza da salvação, é isso. Nós sabemos, nós olhamos para trás e falamos, mas por que Deus me elegeu? O que existe de bom no homem, né? Paulo diz, reputo tudo como esterco. E olha que Paulo tinha cultura, tinha renome, tinha prestígio, mas diante da glória, da riqueza da salvação, aquilo ali virou esterco, né? Que tem esterco, não tem valor diante da glória de Deus, né? Então nós não tínhamos direito a essa bênção, nós estávamos fora do projeto, mas Deus nos abraçou e nos dá em abundância, glória, né? a Deus. Nos dá em abundância. A salvação é algo notável, extraordinária, né? Como diz
o pastor Gilto, que costuma falar da Bíblia, fala, é uma fonte inesgotável, e é verdade, né? É verdade. Inesgotável de vida, e isso é extraordinário, né? Louvado seja Deus por isso. Isso, né, pastores? Constata. Não, é um contraste, isso, né? Contrasta com tudo que o mundo está vivendo, né? A gente às vezes ouve, às vezes em um comentário, ou em algum lugar que a gente está, ou às vezes assistindo algum debate, né? E fala, o mundo está perdido, o mundo não sabe para onde vai, o mundo tá... Mas o que o pastor disse, a gente sabe, nós sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Glória a Deus. É por isso que o mundo está desse jeito, que eles não sabem. Então, mas aproveitando o gancho que nós conversamos aqui, aproveitar e falar, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, nós estamos no mês da família, não é verdade? Se tem um lugar que o adversário das nossas almas ataca para destruir o homem, é a família. Atingiu a família e destrói tudo, não é verdade? Sim. Nós temos uma oportunidade para anunciar as pessoas que estão à nossa volta, para levar na igreja. Nós temos um motivo convincente. É você chegar para as pessoas que estão à sua volta, colega de trabalho, vizinho, parente. Olha, esse mês nós estamos com o culto da família. Vai lá com a sua família, Deus tem uma bênção para você. Nós comentamos ontem com a igreja após a EBD, cada um aqui vai fazer um convite pessoal. Faça um convite pessoal para alguém do seu lado para levar presencialmente, mas não esqueça de mandar o link para aqueles que estão à volta, que estão longe, né? E o motivo é muito forte, a família, porque hoje a família está sendo atingida. É filho, é casamento, é tantas coisas que envolvem a família, e aí nós temos a oportunidade de levar essa palavra de esperança, né? Convidar os nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Então, no lugar de você, vem na minha igreja, não. Olha, nós estamos orando pelas famílias. Queria que você fosse comigo. Vou te pegar hoje em casa, né, Leandro? Vou te levar hoje para ir comigo, porque Deus tem uma bênção para sua família. Aproveitar esse mês da família para levar aquilo que nós estamos vivendo hoje, essa alegria, essa bênção de salvação. Quantas pessoas estão à nossa volta? E olha, vou dizer de passagem, às vezes melhores do que nós, né? Pessoas íntegras, mas que não conhecem o projeto de Deus, estão aí na mentira, né? E nós temos a oportunidade de levar as pessoas para conhecer esse Deus que restaura a família e restaura a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E cumprimentando, pastor, o senhor, e a gente aqui, como diz, vendeu o nosso peixe, né? Lembrando que o senhor falou aí sobre o projeto de família, a gente tem na sexta-feira, às 19h30, um lançamento no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, no canal 126, a parabólica da Embratel, e também na Sky Livre, canal 85. Na sexta-feira nós temos Família, um projeto de Deus, né? Onde os pastores ali falam sobre a família. E também é muito importante copiar esse link, né, do programa na sexta-feira, ou de programas. Às vezes você tem algum familiar passando por uma situação e que você já assistiu um programa que já tratou sobre aquilo, você pode mandar o link, tá acontecendo com vocês aqui, tem esse programa aqui da Igreja Cristã Maranata que fala sobre a família. Ou também, pastores, convidar para o culto da família. Toda sexta-feira nós temos o culto da família com transmissão pela rádio, pela TV Manaim, que você pode colocar na televisão ali e convidar, né, os familiares. Só colocar aqui, né, o pastor Pierre Aquino falou sobre, né, os lugares já estão preparados, né? A irmã Vanusa Figueiredo, ali em Saquarema, no Rio de Janeiro, ela nos faz uma contribuição aqui, né, em termos daquilo que foi tratado aqui. João 14:2, pastor Leandro Bate, que fala: na casa de meu pai há muitas moradas, Deus, né? Se não fosse assim, ou seja, como o pastor disse, ele não já está preparado, né? Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele vai só preparar, porque né? Há muitas moradas, já existe, já tá pronto, né? Como o pastor Wallace Rossetti falou, a gente nem tinha nascido, né? O Senhor já tinha nos elegido e já estava tudo preparado, né, pastor? Antes de entrarmos aqui, né, na madrugada, tinha um pastor Winston, acho que todos viram ali uma pessoa sem morada, né? Dormindo na calçada. Então, quantos estão sem morada, né? Então, é o momento que o pastor Wallace disse aí sobre o convite. Essa alegria é para isso, para nós convidarmos que há morada para todos, né? Então, se nós entendermos que essa alegria ela vem para esse ano, porque ninguém vai evangelizar triste.
Quem é que vai? Vamos lá, mas não, deixa eu aqui mesmo. Tá pior do que eu, né? Mas a alegria do Senhor é a nossa força para evangelizar, para convidar. Então o Senhor coloca em nós uma alegria para nós evangelizarmos. E essa alegria é mantida, por isso que é a glorificação. Paulo, né, o cuidado, o trabalho, tudo é bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor mantém alegria na igreja para anunciar que há as moradas, que há morada para todos ainda. Aqueles que estão na rua, se der tempo ainda, né, Wilson? Deixar um convite ali. Ali precisa. Porque ali, quer dizer, é um sinal de um mundo que está sem teto, sem teto espiritual. Sem um lugar de descanso, sem a pedra, né? Sem a pedra de esquina, né? Com a vida a ponto de uma ruptura total, né? Em tudo. E o né? homem não parece com o coxo na Porta Formosa, né? Isso aí. Na hora de alguém dizer para ele, ó, não tem ouro nem prata, mas aquele que é, aquele que era e que há de vir, Jesus Cristo. Toma aí, entra na casa de Deus, né? Isso aí. Alegria do Senhor. Não temos ouro nem prata, mas essa alegria que nos alegra, né? Que é a bênção do Senhor. Essa que o visitante olha. E há estudos mesmo que eles dizem quando você vai falar de alguma coisa, como diz o Elias, vai vender o peixe, né? Dizem que a pessoa demora assim 4 segundos para ela poder olhar e se ela sentir segurança naquilo ali. Então a igreja ela chega já na graça do Senhor. Ela já chega anunciando o momento certo, ela liga na hora certa, eu vou te pegar aí. E ela tem o Espírito Santo que coopera com ela, que consegue. O Espírito Santo é aquele que prepara o caminho, né? Para quando você ligar, convidar e for evangelizar, o terreno já está preparado. Né? O sinal do terremoto já está batendo lá, falta a pedra de esquina e você pode anunciar, ó, uma pedra angular. E Cristo é rocha dura, né? Toda criatura, não é isso? Pode confiar. Isso aí, a igreja anuncia na graça do Senhor que há uma firmeza para a vida do homem, há um teto, há morada, como Pierre disse, Elias lembrou o texto, e a irmã também lá de Saquarema. Isso. Há uma morada, né, preparada. Já está pronta. Já está pronta. E a igreja vai anunciar nessa alegria, porque Deus tem derramado as bênçãos para que esse trabalho possa ser realizado. O interessante, né, é que nós como igreja, nós estamos anunciando que a gente e os irmãos perceberam, não foi só um pastor que reparou a situação ali da pessoa, né? O pastor Leandro está falando, o pastor reparou, eu também vi, né? E nós como igreja, o pastor Pierre Aquino também estava falando sobre que o Senhor Jesus pegou a espada, a porta da graça está aberta, e aquilo que nós estamos anunciando, e mais uma vez eu trago essa palavra que eu quase mordi a língua para falar, o pastor Wallace me ajudou contrasta com tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido, né? Porque ali, aqui, em vários lugares, inclusive nós, irmãos nossos, vivem situações dessas na família, de pessoas que deixaram suas casas, que foram para as ruas. A gente não está aqui falando que isso não acontece no nosso meio, acontece. E os irmãos têm orado, famílias têm sido destruídas. É que o pastor Wallace falou sobre isso, que o inimigo ele ataca a família. Mas o que nós estamos trazendo aqui como uma palavra de esperança é aquilo que nem nós podemos imaginar, porque a palavra do Senhor fala que aquilo que os olhos não viram, a gente está anunciando uma coisa maravilhosa, mas que vai além do que a gente, né, imagina e pensa, né, pastor Wallace? É importante você estar lembrando é que nós temos consciência de onde saímos, que essa situação que vivemos hoje, nós não merecíamos, nós sabemos muito bem a nossa condição, né? Então, quando a gente vê uma situação dessa, a gente fica pensando, poxa, como que seria maravilhoso uma pessoa dessa ter um encontro com Jesus? Como é que mudaria a vida dela? Porque mudou a nossa. É como o outro diz, eu era cego e agora vejo. Né? Então a gente se coloca, antes de conhecer o Senhor, nós não vimos nada disso, não acreditava em nada disso, pra gente era tudo a mesma coisa, seguir a vida, né? Mas depois da experiência mudou. E é isso, né? que nos move. É como diz o Lô, Jesus Cristo mudou meu viver, né? Quer dizer, diferente é o meu coração. Hoje é diferente meu coração. Então o louvor fala sobre isso, quer dizer, essa transformação que um dia aconteceu com a gente vê as pessoas, às vezes você conhece pessoas, né? Eu sempre falo, às vezes, eu menciono na igreja,
que às vezes a gente conhece pessoas boníssimas, né? A gente fica pensando, essa pessoa era muito melhor do que eu era. Não é verdade? Sim. Pessoas corretas, pessoas educadas, pessoas você só vê admiráveis, mas não conhece o seu, tão preso ainda na mentira, né? Na mentira que eu falo nesses dogmas, nesses conceitos religiosos, né? Que prende o homem e fica preso àquela cultura, aquilo que recebeu, eu sou assim, eu nasci assim, e vai embora, né? E às vezes fica perguntando, como é que essa pessoa seria um instrumento maravilhoso na mão de Deus, né? Mas aí você fala o seguinte, e por que Deus me chamou? É um mistério, né? Esse mistério, ele está respondido no verso 5, que até eu estava aqui, que horas que eu ia falar isso aqui, quando ele diz assim, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito aqui é rege a autoridade, é a autoridade máxima, soberania de Deus. Maravilha. Deus nos separou porque ele desejou, ele nunca teve prazer na morte do pecador, né? Mas ele abomina o pecado, mas ama o pecador. E nós podemos ter uma segurança, se nós dermos a mão para ele, a mão dele está sempre estendida. Glória a Jesus. Para nos pegar e colocar de pé. A situação desse rapaz, a situação eu comentei aqui, o coxo, a situação do cego na beira do caminho, a situação, o Nicodemos teve a oportunidade, aquele jovem teve a oportunidade, e tantos outros na palavra tiveram oportunidade, nós tivemos oportunidade, porque ele desejou nos colocar de pé. E você sabe, o beneplácito da sua vontade. Pastores, o maior bem que um homem pode ter é a salvação. Uma riqueza, né? Uma maior riqueza. Ó, não existe, eu sempre falo isso na minha igreja lá com os irmãos, sempre falo isso. Ó, cuide. A gente cuida de um bem, a gente cuida de uma casa. Se você tem uma casa, você vira e volta, você está pintando ela, né? Pintando a porta, e pondo um carro, pondo um lava-jato, e pincera, zelando. Então, se você imagina você de um lugar onde você vai morar para sempre, eternamente. Então, a salvação é o nosso bem maior e que nós precisamos cuidar. O pastor Wallace falou sobre eleição, né? Paulo vai citar em Efésios, ele vai falar sobre eleição. E o apóstolo Pedro, ele vai falar mais completamente ainda, que eu até anotei aqui o versículo, tá, pastor Leandro? Ele vai assim, eleitos, olha só que coisa gloriosa. Segundo a presciência. Presciência é um atributo que Deus tem. Presciência é prever o futuro. Deus, é o conhecimento tudo. É o conhecimento, segundo a presciência de Deus Pai. Mas tem uma palavra aqui que é muito pertinente para nós, para aqueles que zelam pela salvação. Olha só, não é simplesmente ser eleito não, meu irmão. Eu sou eleito, Deus me elegeu e vou continuar sendo eleito, que vai ser uma festa. Não é assim. Um dia salvo. Não, senhor. Deus te elegeu, mas tem um compromisso seu com Deus, com o Espírito Santo, que é o quê? Em santificação pelo Espírito Santo, que é o processo. Dá ouvido à voz do Espírito o tempo inteiro. Exatamente. O compromisso não é só dele, né? Nosso. É nosso. Há uma ação de Deus que é 99,999% é de Deus. Mas tem uma pequena parte que é sua e minha, que é viver em santificação, sendo convencido, né, pastores, pelo Espírito Santo diariamente. Quando você é convencido e você deixa o Espírito Santo te convencer, você é santificado. Aí você está fazendo o quê? Você está lavando o seu carro, você está fazendo a manutenção da sua salvação. Então, quando você faz a manutenção da sua salvação, você está glorificando ao nome do Senhor, porque você está dando valor à cruz do Calvário. Aí você está glorificando a Deus, porque você está valorizando a Deus, porque o Espírito Santo está te santificando. Amém, pastores? Aleluia. A gente, quando ouve isso aí, pastor Elias, pastor Wallace, pastor Leandro, pastor Pierre, irmãos, a gente não tem outra coisa a não ser fazer o quê? Bendito o Deus e glorificar Pai, a Deus. Porque estar com ele é maravilhoso, receber dele é melhor ainda.
E nós recebemos porque Ele deseja nos dar. Tem uma mesa pronta para nós, é só pegar, só... nessa foi o que o pastor Wallace também comentou sobre os nossos... Nessa manhã, queira você também ser um instrumento de Deus. Deus está nos despertando para isso. Fazer a obra dele, evangelizar, lançar a rede, a última igreja, a igreja da rede, né? A igreja de Laodiceia, a parábola da rede. É hora de evangelizar, é hora de falar do Senhor, é hora de buscar as bênçãos de Deus, é hora de glorificar o Senhor por tudo que Ele tem nos feito, é hora de darmos valor. E quando o pastor Pierre estava falando sobre cuidar dessa salvação, me lembrei de Neemias. Né? Nós estamos aqui, eu estou aqui indo um pouco mais longe, mas assim, Neemias, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Vamos levantar as muralhas, vamos guardar essa salvação. Proteção, né? Proteger a salvação. Que Deus nos abençoe, né? É verdade. E o interessante é que a irmã Sônia Ferreira de Belo Horizonte, né, ela diz assim: Pai de seus irmãos, bom dia a todos. Estou em BH, Belo Horizonte. E ela diz assim: o amor do Senhor é realmente indescritível. Glória a Deus. Né? Porque a gente que tem esse cuidado, que somos guardados pelo Senhor, que temos essa proteção e também, né, nós compartilhamos desse mesmo sentimento. É bom às vezes nós pararmos e olhar, né, pastor Leandro, sobre isso que a irmã falou. O amor do Senhor por nós é realmente indescritível. Aleluia. Glória a Jesus. E complementando aqui sobre a evangelização, o pastor estava falando agora, e a gente tem várias formas de evangelizar, né? É convidar, conversar, é mandar um link, convidar para um culto, mas também o testemunho. Nós temos aqui a irmã Cecília Lagasse, ela é de Oxford, na Inglaterra. Ela diz: irmãos, a paz do Senhor, interessante o pastor falar da nossa alegria e que é algo diferente que nós, o povo de Deus, temos. Um dia um cliente me perguntou por que eu estava sempre feliz e cantando. E eu virei e falei que era porque eu tinha Jesus em minha vida. E outro dia ele se virou e passou um tempo, ele virou para mim e perguntou de que igreja que eu era, porque ele queria conhecer o que me fazia ser tão feliz. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que na nossa alegria é o recurso que o Senhor coloca, né? Essa gratidão, a gratidão, né? Que bendito, né? Que o Pierre disse. Essa alegria, esse amor, né? Que vem sobre nós, que é inesgotável, como a irmã disse aí, porque nossos recursos esgotaria antes, né? Diz a palavra. Tudo esgota. Você está ali da reunião, que estamos aqui, esgota, tudo esgota. Mas o Senhor é aquele que renova, Ele renova. O amor dele é inesgotável. São as bênçãos que o pastor estava dizendo, que elas não têm limites, o Espírito Santo está derramado. E essa alegria, esse testemunho é muito importante. O testemunho nosso no meio dos familiares, essa alegria de nós podermos servi-los, de podermos, às vezes até num momento de dificuldades, né? Às vezes numa afronta. Me recordo desse final de semana, um testemunho de um irmão, que ele sofreu uma afronta no meio da família. E outra pessoa se levantou e falou: não, você tem que ir lá, dar um jeito nisso aí. Não, eu falei: espera, ele não sabe o que está fazendo. Dá outra face, né? Dá outra face. Então, nesse testemunho de você, a paciência, e depois a pessoa que afrontou ligou chorando porque não sabia que tristeza é aquela que estava sobre ele. Então, o próprio Senhor, Ele cuida de organizar tudo, porque o nosso testemunho, Ele diz muito. Ele diz muito. E no momento certo a igreja age: vamos conosco? Vamos, eu vou aí te pegar, hein? E até se a pessoa falar que não, se a alegria for tamanha, é a autoridade do Senhor. O Senhor disse uma vez isso: vos conduzirei na minha alegria. A autoridade estará sobre vós, é uma revelação que o Senhor deu. É a minha alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos entrar, evangelizar, e disse sim, disse não, não tem problema. Um dia você vai. E se não for hoje, porque será salvo, a promessa será salvo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se não for hoje, no momento certo, me lembrei de um irmão que ele
levou o irmão dele lá no Mineirão, naquela evangelização no Mineirão, 2006. Em 2000 o pastor Dodge veio a partir do seu dia no dia 7/7/2007. E o irmão desse irmão morreu no dia 7/7/2014, se eu não me engano. E recebeu a notícia. Ele tinha levado o irmão no Mineirão e nunca mais o irmão não tinha ido na igreja, não estava no mundo, mas também não estava definido. Aí recebeu a notícia e o senhor diz assim: pode ir lá porque eu vou dar sinais que salvei. Aí lembrou daquele texto: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele pegou, consultou o Senhor, foi. Chegou lá, era em Belo Horizonte, ficou procurando, cadê o sinal? Aí perguntou, aí ficou olhando lá o passarinho que descia no cemitério. Falei, não é esse sinal, a igreja não vive dessa contemplação do mundo, né? Estamos aí, tudo vem do Senhor. Senhor, qual é o sinal? Antes de vir embora, ele perguntou ao parente, como é que foi a partida dele? Você lembra aquela vez no Mineirão que você evangelizou, levou ele no Mineirão, né? Você lembra aquela Bíblia que você deu para ele? Lembra? Então ele passou a manhã inteira lendo aquela Bíblia. E antes do almoço, quando eu cheguei no quarto, ele tinha partido, deitou, o travesseiro era a palavra. Ele falou, agora eu posso voltar, porque creia no Senhor Jesus, creio será salvo tu e a tua casa. Então é a força do Senhor que está sobre a evangelização da igreja e ele que conclui tudo em todos, né? O importante, né, quando você falou, convida, não importa se vai dizer sim ou não, a semente está sendo lançada, né? E a palavra de Deus, se nós formos olhar os tempos, né, nós sabemos se vai chover, cabe ao Senhor, né? Nós fazemos a nossa parte, que é lançar a semente. Se ela vai germinar ou não, vai depender do terreno. Ela vai germinar no momento certo quando tiver a condição certa. Muito bom. Lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias achará. Às vezes você vai trazer a semente hoje e a pessoa não vai aceitar. Mas daqui uma semana, 2, ela entra numa situação, ela lembra e vai. Quantos casos nós temos assim, né? Muito bom. Pessoas que passaram meses, anos, depois de tantos anos, ela se lembrou. Eu lembro de uma experiência, eu estava na igreja de Santa Cecília, lá em Vitória, e entrou um cidadão e o senhor deu um dom a respeito. Na época, o Rui, o pastor Rui, era até diácono, levou ele, me chamou para me atender, e ele era um louvor que nós tínhamos. O senhor disse que, através de um louvor, o senhor estava curando um homem de uma enfermidade de morte. E ele pegou a coletânea e falou assim, ó, tá vendo aqui, quando cantou essa música aqui, eu senti um negócio dentro de mim, aí eu sabia da revelação, eu fui lá, mandei buscar no púlpito o dom e dei para ele, né? Na segunda-feira o homem chega lá com um raio-x de dom também, ele era pintor automotivo e ele foi fazer um exame, aquele exame que faz de pulmão, né? A chapa do pulmão, e radiografia. Ele não conseguia arrumar emprego porque tinha uma marca no pulmão, né? E tava com um problema, ele não conseguia, faltava 6 meses, ele precisava trabalhar mais 6 meses para aposentar. Ele não tinha, né? Aí ele me contou, ele falou, há 5 anos atrás eu vim nessa igreja e eu vi uma palavra mas eu fui embora, nunca mais voltei na igreja. Aí quando eu vi esse resultado, eu fiquei tão triste, eu lembrei. Eu falei, vou lá naquela igreja, olha que coisa. Vou lá naquela igreja. E voltou, e nesse dia o Senhor operou uma bênção, ele foi curado, louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, a semente ficou 5 anos depois que ela foi germinar. Ele lembrou que um dia ele foi lá naquela igreja e recebeu uma bênção. Ele morava, na atualidade, ele morava em Cobilândia. Ele foi lá na igreja de Santa Cecília, que é escondida, né? Você tem que sair de uma rua principal e ficar lá no canto. Ele foi lá e Deus recebeu. Então a semente foi lançada e demorou tantos anos para germinar, mas germinou, né? Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Interessante que abrindo só um parênteses sobre a semente, o tempo de germinação da semente. Há pouco tempo atrás acharam naquelas pirâmides do Egito sementes de mais de 2.000 anos e que agora elas puseram elas para germinar e germinaram. Então há um tempo determinado para todas as coisas. As condições exatas, o tempo exato, o lugar exato, como o pastor falou, a experiência que eles tiveram, na hora certa do propósito de Deus, do beneplácito da vontade de Deus, a semente vai germinar. Por isso que em todo tempo inste em pregar a palavra, né? Ela não volta vazia. Não volta, nunca. Levando, andando, chorando, né? Aquele que leva a pessoa a semente, voltará, né? Aqueles que vão sobre os montes. Trazendo os seus montes. Louvado seja Deus. Aleluia. E a gente vê como os irmãos estão assim atentos, né, à nossa a palavra, né? E aqui também
o pós-madrugada, o pastor Leandro falou sobre tudo esgota, né? Tudo acaba, né? E o irmão Ronaldo Levi corroborou ali com a palavra do pastor Aquino, e ele lá do bairro Pindaíba, em Pinhuí, ele diz: é uma morada eterna e não tem manutenção, ou seja, aquilo que o senhor prepara é inesgotável. A gente tem que ficar fazendo manutenção, né, pastor? Verdade. De tudo. Manutenção do carro, tem que trocar o óleo, senão bate o motor. Glória a Deus. A gente tem que trocar, o pneu gasta, a gente tem que ficar trocando. Agora, a morada do Senhor, a graça é inesgotável. Vai chegar um dia que a porta da graça vai fechar, mas tudo aquilo que o Senhor tem para nós é inesgotável, porque Ele é fiel, Ele falou a palavra dele, não volta atrás, né? Nós mudamos, nós precisamos de conserto, nós precisamos de manutenção, nós vamos envelhecendo, mas, como diz, é uma morada eterna e não tem manutenção, igual o pastor falou da casa que tem que dar manutenção, né? Um grande abraço a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, querido Ronaldo. Mas é isso, né, pastor? Amém. Vamos então, queridos, 7h21, né? Nós temos daqui a pouco o momento de oração. Alguma palavra a mais para poder acrescentar sobre a palavra, ou vamos já nos despedimos, né? Mandando aquela carta pastoral para os irmãos. Só para fechar aqui, então, essa última palavra aí sobre a manutenção, nós, enquanto estamos aqui, nós estamos buscando esse brilho diário, para que ele aumente cada vez mais. Todos os dias nós estamos buscando o Senhor, colocando diante de Deus, dia após dia. Mas a bênção de Deus, ela sempre enriquece, nunca acrescenta dor alguma, ou seja, ela sempre é maravilhosa, é sempre pronta, mas nós precisamos estar sempre, cada dia mais, nos colocando diante de Deus, renovando a nossa comunhão com o Senhor, reconhecendo nossos pecados, nossas dificuldades, e a cada manhã seja uma palavra de glorificação ao Senhor, como foi essa palavra de hoje. Isso, eu entendo que isso fica para nós. Vamos agradecer a Deus para que viver uma vida de comunhão com Ele, para que quando chegarmos no outro dia, possamos dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor. Glória a Jesus. Amém. Os motivos de oração, ou antes a gente vai nos despedir? Os pastores vão mandar aquele abraço aos irmãos da igreja. Quer fazer logo a oração? Depois. Vamos então ao momento de oração. Nosso querido pastor Whindersson estará orando nesse momento. Momento de oração. Glória a Deus. Pai querido, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus. Amém, meu Pai. Diante do Senhor nós Sangue. apresentamos alguns irmãos aqui, a irmã Salúquia, Amém, a Solange, o irmão William, meu Deus, que vai sofrer uma cirurgia no dia de amanhã. Também, meu Deus, o Senhor Deus abençoe a vida do Walter, filho do obreiro Alfredo, lá de Guarapari. O Senhor Deus o abençoe, Senhor Deus, com livramento, um milagre, maravilha, com uma cura da tua parte, ó Pai. Também, meu Deus, a irmã Nívia, Carmo da Cruz, pela sua saúde física e espiritual, seus filhos, o Vitor, Rafael. Senhor Deus, dê experiências de salvação. Também glorificamos a Deus, ó Pai, pela Joyce, lá da ICM de Caputira. Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus, pela vida dela, por mais um ano de vida. Também a vida da Fabrícia, filha da irmã Vera, de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Amém, Senhor. Senhor Deus possa abençoá-los de maneira muito especial. Também intercedemos, meu Deus, este mês pelas famílias, ó Pai. Amém. Acrescenta a tua porção a cada família. Amém, meu Deus. Meu Deus, que os lares sejam completos, que a família seja liberta, Senhor Deus, dos maus ensinos desses que têm se colocado. Também, Pai querido, intercedemos em favor daqueles irmãos que estão nos leitos de hospital. Misericórdia. Pai, coloca as tuas mãos, Senhor Deus. O Senhor é tão poderoso, tão maravilhoso. A tua vontade, Senhor Deus, seja feita na vida de todos. Socorre, Senhor. Colocamos também diante do Senhor, Pai, Amém. o seminário desse final de semana. Amém, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor Deus, para que ali possa haver uma bênção muito grande em todos os momentos, em todos os locais.
oramos ao Senhor, Glória a Jesus. entregando diante de Ti, Pai querido, esse momento de oração, esse culto, tudo aquilo que aqui fizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E a gente aqui quer agradecer a presença do nosso querido pastor Leandro Badker. Amém, Deus. Mais uma vez, iniciar de mais uma semana, né? Até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando, né? Amém, querido. Agradecemos a estarmos aqui, né? Louvamos o nome do Senhor por isso. Os nossos companheiros estão aqui conosco, a igreja, especial ali a igreja de Praia da Costa 1. Um abraço no coração de todos. Tivemos ali esse final de semana alegre na presença do Senhor. Como diz, né? Os nossos recursos esgotam, mas do Senhor é inesgotável, né? A alegria que é renovada ali na vida dos diáconos, dos obreiros, das irmãs, das crianças, trabalho de jovens. Nós somos gratos ao Senhor pelo que temos visto ali, a obra na mão desses irmãos fiéis que se levantam e que é motivo de grande alegria. Glória Grupo de intercessão que zela pelos dons. Deus abençoe a todos, aqueles que nos ouvem também no Brasil, no exterior. Que a alegria do Senhor possa ser constante, né, na nossa vida. E uma boa semana a todos. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Pastor Wallace Rosete, Coqueiral 1, né? Coqueiral 1. Coqueiral 1, um abraço aos queridos lá. Paz do Senhor. A paz do Senhor, Elias, nossos companheiros. Quero mandar um abraço, não podia deixar, né? Primeiramente para minha igreja, né? Os nossos irmãos ali daqui de Coqueiral, na qual o Senhor tem nos abençoado de maneira muito especial, os cultos bem avivados, a presença do Senhor. Mas queria mandar também um abraço especial para o meu companheiro e amigo Hernandes Pimentel e irmã Claudete. Nosso abraço, nosso querido companheiro. Tem passado por um momento difícil, mas Deus tem sustentado. Ora pelo pastor Otávio também, né? Nosso abraço ao Otávio. Otávio está lá em Brasília resolvendo assuntos pessoais. Nosso abraço ao Otávio. E queria mandar um abraço muito especial para os nossos irmãos lá de Guarapari. Eu tive o privilégio, quarta-feira, de ir na reunião de senhoras, né? Que tem aquela palavra especial na quarta-feira. Eu fui lá, convidado pelo nosso querido pastor lá, o Luiz Carlos, né? E eu estive lá participando com as irmãs, cheio, o Manaim lotado, e fui recebido de uma forma carinhosa pelos pastores. Não vou nem mencionar nome para não esquecer, mas encontrei vários companheiros antigos que há muito tempo eu não via, e foi um momento muito especial. Eu recebi uma grande bênção. Nosso abraço aí a todos os irmãos ali de Guarapari. Foi um momento especial. Quero mandar também um abraço. É uma família, né, pastor? A gente está no mês da família, mas os nossos irmãos servos do Senhor, e muitos que às vezes são renegados pela família de sangue, né, são acolhidos pela família espiritual, né? E é muito bom rever esses parentes, né, pastor? E os pastores lá nos receberam com muito carinho. Só tenho que agradecer a Deus. Pastor Evandro Rocha, aqui de Terra Vermelha, nosso abraço, meu amigo, pastor Evandro, que Deus continue te abençoando. Pastor Alonso, nosso querido pastor Alonso, lá de Minas Gerais. E a irmã Carol, lá de Cachoeira, irmã Carol, meu Klaus, nossos irmãos lá de Cachoeira. Nosso abraço fraternal a todos, que Deus possa continuar nos abençoando. Amém. Nós temos 2 minutinhos, 1 minuto para cada pastor aqui. Pastor Winston Deps, um abraço, querido, um abraço para Campinho. Glória a Deus. Um abraço lá para os irmãos lá de Vila da Paz, nossa igrejinha que nós estamos. Uma bênção, os irmãos. Deus tem realizado uma obra maravilhosa lá. Um abraço para minha família, né? Minha esposa, meus filhos, meus genros, minha netinha tão querida. E uma lembrança aqui do Jonas Nunes. Um abraço para você, Jonas. Deus te abençoe. A paz do Senhor a todos. Amém. Pastor Francês Pierre Aquino. Ô, francês. Francês falsificado. Não é de francês, não. Quem dera, né? Mas ser brasileiro é uma bênção. É melhor do que ser francês, né? Eu queria mandar um abraço para a minha igreja de Barra 2 e queria também agradecer a Deus pelo retorno do nosso amigo, pastor Deloí. Passou um susto aí, né? Ficou na UTI aí vários dias. Inclusive, nós fomos lá visitar ele. Ele estava meio com medo, né? Deloí, calma, Deloí, vai dar tudo certo. E deu, né? Deus é bom, Deus deu uma bênção à vida do nosso irmão.
Inclusive ontem ele até testemunhou lá, após o culto, eu chamei ele no púlpito, ele testemunhou daquilo que Deus fez por ele. Então é motivo de glorificação a Deus. E queria também deixar um abraço aí para minha família, para minha esposa, para meus filhos. Irmã Marisa aqui, ó, lá de Marazu, igreja de Marazu, mandou uma mensagem dizendo que ela foi edificada pela madrugada de hoje, né? E que Deus abençoe a todos. Amém. Segunda-feira, hoje, não perca o nosso culto, participe, culto de louvor, de glorificação ao Senhor, 20 horas, horário de Brasília. Depois, a primeira edição da semana do Manaim News, 21 horas, horário de Brasília, pela Rádio Manaim, canal oficial da Igreja Cristã Maranata, no YouTube também, na TV Manaim. Nós temos hoje Ciência e Fé. E é você que está participando conosco no YouTube, deixa aqui o seu comentário, participe. E também compartilhe a madrugada e o pós-madrugada e também os nossos conteúdos. Nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.